Maria, aqui é a professora Luciane. Vou trabalhar algumas dicas dos principais assuntos que tendem a aparecer na prova do segundo ano de vocês para o simulado do final de semana. Primeiro assunto, espaço geográfico e suas categorias espaciais. Peço que vocês tenham bastante atenção nas 4 categorias: paisagem, lugar, região e território. Lembrem-se que o espaço geográfico nada mais é do que a materialização da ação da sociedade, da ação do homem sobre o meio físico, certo? Outro assunto que vocês têm que ter bastante cuidado é justamente a questão da fome e da produção de alimentos. Entender que os países desenvolvidos, eles são detentores de maior tecnologia, maior investimento financeiro. Então a produção tende a ser maior nesses países. Em compensação, os países desenvolvidos, eles têm menos inserção de tecnologia. Por exemplo, a agricultura ela não é tão modernizada quanto nos países desenvolvidos. Isso acaba fazendo com que haja uma menor produção nessa agricultura, fazendo com que justamente a dispersão de alimentos seja bastante desigual no mundo, certo? Outro assunto que eu quero que vocês cuidem bastante, o desemprego. Por quê, pessoal? A tecnologia e a mão de obra, infelizmente, elas não vão andar juntas. Por quê? A tecnologia ela passa a ocupar cada vez mais espaço dentro das indústrias e a população, os trabalhadores, perdem espaço justamente para as máquinas, certo? Então lembrar que a tecnologia ela faz com que a produção ela aconteça de forma mais efetiva, imprime um ritmo mais rápido à produção. No entanto, a população, os trabalhadores perdem espaço nesse mercado de trabalho. Outro assunto que eu preciso que vocês tenham bastante atenção são os fusos horários, em especial o território brasileiro. O território brasileiro ele é bastante grande, ele tem uma extensão longitudinal bastante considerável. Então lembrar que o Brasil ele se estende do fuso menos 30 até o fuso menos 75 graus. O que isso implica? Uma diferença horária muito grande nesse sentido leste-oeste, certo? Então, por favor, bastante atenção, bastante cuidado, questão fácil ali da prova de vocês. Outro assunto, pessoal, é a urbanização. Clássico de segundo ano, então lembrar que a urbanização ela acaba tendo uma maior efetividade em termos de uso do solo, no sentido da impermeabilização. O solo se torna bastante impermeável. O que isso significa? Que a água ela não consegue percolar, ela não se infiltra nas camadas de solo. Então há uma tendência ao escoamento superficial nas áreas mais urbanizadas, o que tende também a causar uma maior possibilidade de áreas aquecidas, porque a água ela não percola, então ela não consegue se infiltrar, então a gente não tem um resfriamento dessas camadas superficiais do planeta Terra, das áreas urbanizadas. Outro assunto bastante importante vai ser a industrialização. O que eu quero que vocês cuidem e tenham bastante atenção? Questão do Sudeste brasileiro. O Sudeste brasileiro era justamente a região onde nós tínhamos a produção de café, e a produção de café ela foi substituída pela industrialização. Embora uma industrialização tardia, ela se deu de forma muito significativa no território. Então, cuidem ali, a região Sudeste ela acaba tendo um destaque maior justamente porque ela é detentora de maiores riquezas no período da industrialização brasileira. Então, ela concentra uma maior quantidade de indústrias e automaticamente uma maior concentração populacional. Por quê? Porque as pessoas buscam um emprego nessas indústrias, elas fazem a tentativa de se inserir nesse mercado de trabalho novo na sociedade brasileira. Outro assunto, pessoal, a desconcentração industrial. O que é essa desconcentração? É quando as cidades médias se tornam atrativos para a instalação das indústrias, ou pelo menos parte dessas indústrias. Então há um ritmo de crescimento bastante interessante para as indústrias medianas, para as cidades medianas, médias, quando há essa descentralização industrial. Outro ponto importante para vocês vai ser o El Niño, turma. O fenômeno do El Niño, que é o aquecimento anormal das águas do Pacífico. Com o aquecimento normal, lembrem-se, por favor, que eu tenho maior evaporação, com maior evaporação eu tenho mais precipitações, eu tenho uma quantidade maior de precipitação, certo? Outro assunto que a gente não pode fugir são as energias. Lembrar, fazer a diferença de energia renovável para energia não renovável. A energia não renovável vai abarcar o petróleo, o carvão e o gás. Lembrem-se que são poluidoras, altamente poluidoras da atmosfera e que não se renovam, como o próprio nome indica. Já as energias renováveis, solar, eólica, biomassa, maremotriz. O Brasil, pela sua localização latitudinal, bastante atenção, essa extensão latitudinal no sentido norte-sul vai fazer com que nós tenhamos climas quentes,
maiores índices pluviométricos, ocasionando rios mais caudalosos. Nós temos maior radiação solar, uma grande quantidade, na verdade, de radiação solar sobre o território brasileiro. Então, as energias renováveis ganham espaço. Elas não podem ser usadas na sua totalidade, mas elas com certeza ganham muito espaço dentro do território brasileiro. Certo? Ficam aqui alguns dos principais assuntos que tendem a aparecer para vocês na prova. Excelente prova, bastante atenção, bastante tranquilidade, que a resolução certamente será tranquila. Abração da Prof. Lu.